Estamos de volta com Viver Ciência, hoje recebendo os professores da UFG, Paulo de Marco Júnior e Daniel de Brito, para falar sobre fragmentação de habitats e ocupação do cerrado. A doutoranda Poliana Mendes, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, estudou a importância da quantidade de áreas naturais e da fragmentação na diversidade de morcegos do cerrado. Vamos acompanhar a reportagem. Eu escolhi trabalhar com morcegos porque eles são animais muito interessantes. Primeiramente, eles são os únicos mamíferos que voam e, em segundo lugar, eles participam de vários processos ecológicos, como, por exemplo, eles são importantes polinizadores e dispersores de sementes e também controlam populações de insetos. Durante 4 noites, Poliana percorreu 18 localidades do Cerrado Goiano, capturando morcegos em redes verticais. Em seguida, ela calculou as métricas da paisagem ao redor desses locais. O próximo passo da pesquisa foi desenvolvido na Universidade de Carleton, no Canadá, onde existe um estudo sobre fragmentação do hábitat coordenado pela pesquisadora Lenore Fairweigh. Ela tem um amplo conhecimento sobre efeitos da fragmentação em comunidades de animais e ela criou uma hipótese chamada a hipótese do habitat amount, que diria que o mais importante para determinar a quantidade de espécies ou a diversidade de animais é a quantidade de hábitat em uma paisagem. Poliana teve a oportunidade de ampliar seus conhecimentos no laboratório de Lenore e testar a hipótese do habitat amount, com os dados coletados no Cerrado Goiano. Os meus resultados foram o seguinte, que a quantidade de morcegos que eu encontro no local está relacionada com a quantidade de vegetação, porém a riqueza de espécies, que é o número de espécies que eu encontrei naquele local, já está mais relacionada com a configuração da vegetação nessas paisagens, que significa se essas paisagens estão muito subdivididas, várias manchas pequenas, a riqueza de espécies de morcegos é menor. Professor Paulo, você realizou em parceria com outros pesquisadores da UFG um estudo para avaliar os padrões de fragmentação, a partir do uso do solo para criação de gado e para plantio também. Quais foram as conclusões desse estudo? Esse estudo para nós é muito importante porque vocês acabaram de ver o trabalho da Poliana. Todos os estudos que nós fizemos a partir de 2009 decorrem desse estudo base. E esse estudo base foi feito dividindo Goiás em células, em pedaços, de acordo com qual é a atividade econômica predominante. Se é agricultura, se é pastagem, ou se por acaso, na verdade, o que domina são áreas de vegetação nativa. E aí o grande resultado que nós encontramos é que a quantidade de fragmentação, ou seja, o número de fragmentos, o quanto que a área está partida e está dificultando a conexão entre populações, entre os diferentes fragmentos na paisagem, é muito maior nas áreas de pastagem do que nas áreas agrícolas. Isso quer dizer que a conversão para pastagem gera um problema maior de fragmentação do que a conversão para a agricultura. Esse estudo é um estudo básico, feito com imagens de satélite, com uma visão geral, mas ele nos serviu para caracterizar toda a estrutura geral do hábitat em Goiás e, graças a ele, nós fomos capazes de continuar e seguindo outros estudos para aprofundar essa observação inicial. Professor Daniel, de que forma a fragmentação interfere nas populações e na diversidade das espécies? E qual é a espécie atualmente mais ameaçada de extinção no Cerrado? A fragmentação ela afeta as populações das diferentes espécies de duas maneiras principais. Uma é isolando essas populações, então a gente pode imaginar que se o habitat fosse originalmente contínuo, os indivíduos eles teriam mais habilidade, maior liberdade para se deslocar naquela paisagem. Então, a partir do momento que a gente fragmenta, esse deslocamento dos indivíduos ele se torna mais difícil. Então, se gera um isolamento das populações. E uma consequência que está atrelada, não é exatamente da fragmentação, mas a gente sempre tem a perda de habitat associada na fragmentação, é a diminuição do tamanho das populações. Então, elas se tornam menores do que elas eram originalmente. E populações menores estão mais próximas, mais fáceis de serem levadas à extinção do que populações maiores. E mais isoladas também, porque fica mais difícil da gente ter indivíduos de outras populações chegando ali, às vezes, para recuperar uma população que está passando por algum problema local mais sério.
A perda e a fragmentação de hábitats, elas afetam várias espécies no cerrado. A gente tem várias espécies de mamíferos, anfíbios, aves ameaçadas pelo processo. É difícil de elencar uma espécie que talvez seja a mais ameaçada, mas a gente tem um caso emblemático que é um de pequeno roedor chamado Juscelinomes candango, que é o rato candango, que talvez tenha sido o primeiro habitante de Brasília, né, e que eventualmente foi levado à extinção, ou a gente não encontra ele já há muitas décadas aí, em função da criação da cidade de Brasília e de toda, né, a mudança da paisagem do entorno. Professor, existe uma fórmula matemática, né, para estimar a extinção de espécies em função da área disponível. Essa fórmula funciona mesmo? Sim, ela funciona, né? Ela já foi testada em vários estudos ao longo, com vários grupos de diferentes espécies de animais e vegetais em várias regiões do planeta, e ela tem uma capacidade bastante boa de fazer essa previsão. E a dificuldade, na verdade, que a gente tem é de registrar as extinções. Então, as estimativas elas são bem acuradas, mas às vezes a gente pode ter uma falsa impressão de não estar observando as extinções por dois problemas básicos. Um desses problemas é que as espécies elas demoram um tempo, existe um certo atraso na resposta das espécies frente ao processo. Então você tem que a fragmentação ela ocorre hoje, por exemplo, mas as populações só vão responder a isso, né, desaparecendo de uma determinada região, às vezes muitas décadas depois. Então isso pode dar a falsa impressão de que o processo de fragmentação não gerou nenhum problema para aquela população naquele local. E o outro problema é que a gente não conhece toda a biodiversidade. Então, na verdade, a gente pode ter extinções que estão ocorrendo com espécies que a ciência ainda não conhece. E aí, né, a gente acaba tendo uma subestimativa dessa taxa. Ok. O Viver Ciência faz agora uma breve pausa. No próximo bloco, você vai conhecer o laboratório da UFG, onde se estuda o impacto que as atividades agropecuárias provocam no meio ambiente. A gente volta em 2 minutos. A ciência, acima de tudo, ela tem que estar a serviço do ser humano, ele tem que estar a serviço da natureza. Então, não se justifica, não se entende ciência dissociada do contexto social e econômico de um país. Então, além de produzir esses benefícios, é importante a gente entender que existe uma parte da ciência que tem a função importante de gerar produtos esses que podem ser traduzidos em ganhos econômicos para um país. Agora, é impossível dissociar essa produção desse conhecimento do contexto social, ou seja, é muito importante que a sociedade também tenha um papel ativo em determinar quais são os resultados que ela espera obter da sociedade. E, acima de tudo, ao obter esses resultados, é preciso que a comunicação desses resultados chegue a essa população em uma linguagem facilmente acessível. Então, nós fazemos pesquisa, produzimos resultados que vão trazer benefícios, mas que precisam ser apropriados após uma comunicação científica adequada. E aí os meios de comunicação, de uma maneira geral, têm um papel muito importante na finalização desse processo de produção e apropriação do conhecimento.